Queridos, Pai seja convosco. Aleluia. É um prazer podermos estar dividindo esse mesmo espaço geográfico e com essa atmosfera sobrenatural. Faz bem para a nossa saúde em todos os aspectos. Quando nós adentramos na presença do nosso Deus, com um coração contrito, disposto a se derramar 100% perante a sua presença. Obrigado, pastor Natanael, a confiabilidade, e quero manter o meu respeito, admiração a todos os demais obreiros que aqui estão, dos quais eu tenho em grande estima e a minha inteira e singela admiração. Abramos a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40 e o versículo 31. Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 31, nos diz a palavra de Deus: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? A proposta nessa noite, como sendo mais uma reivindicação persuasiva do lado mais positivo do coração de Deus, é que venhamos a desenvolver um sentimento de renovação. Há um apelo, há um convite, há uma solicitação direta do coração de Deus para todos nós. A mudança sempre foi uma ferramenta de melhoria em todos os aspectos. A mudança, a nova performance, a decisão de melhorias resulta em resultados benéficos, empresariais, ministeriais, pessoais, enfim. É bem verdade que o ser humano desenvolve gradativamente. Não posso dizer que é uma virtude, é um defeito. E esse defeito deve dar lugar para conserto, que é o apego excessivo a tudo aquilo que está criando um estado de volume e não tem utilidade nenhuma. É aquilo que o nosso pastor acabou de falar. Às vezes coisas que foram não são mais. Elas devem darem lugares a outras novidades. E instintivamente o ser humano ele se apega a coisas que talvez não tenham valores monetários e sim valores sentimentais. Mas passou. É preciso de uma situação diferenciada, se envolver com a proposta de mudanças na nossa vida. Existem outros que desenvolvem esse comportamento de maneira absurda. Coisas que às vezes estão ali a nível de mobílios que geram até risco à própria saúde. Um artefato insalubre num ambiente que pode causar acidentes, etc. Mas o apego sentimental lhe cega a visibilidade de enxergar que aquilo já foi, hoje não é mais. Amém? E vai acumulando coisas inúteis e coisas velhas, coisas que não prestam, nomenclaturados às vezes até de lixo. Porém,
nada melhor do que nós mesmos para fazermos as nossas autoavaliação. Eu preciso substituir, mudar, trocar. E Deus, Ele lança essa proposta, conforme nosso pastor falou. E eu quero mudança, nós queremos mudar. Quantos estão prontos a encarar essa proposta de mudança para o melhor? Para 2019, digam amém. O profeta Isaías, ele estava com 42 anos de idade. Ele foi conhecedor de uma grande tragédia nas 10 tribos que estava compondo, ou que compôs o Reino do Norte. Olhe para mim. Há 50 anos atrás, quando o profeta já estava com 42, isso significa 92 anos atrás, aconteceu a invasão do reino da Babilônia. E gerou quase um genocídio, 200 mil judeus foram mortos. 10 tribos pertencentes ao reino do norte, cativo pelo rei da Babilônia. O profeta agora estava presenciando uma situação semelhante. Ele era pertencente à tribo de Judá, mas a tribo de Benjamim, as duas faziam parte do reino do sul, que por sua vez estava sob a opressão do reino da Síria. E como sofreu? As mães tinham a infelicidade de criar os seus filhos até o período do desmamamento, quando estas crianças já se viam sob o despertar da independência do leite materno. O imperador da Síria levava-os como bens pessoais, para servirem de mordomos, trabalharem de escravos nas lavouras e serem seus futuros soldados para um afinitivo alistamento da guerra. Como era difícil para aquelas mães criar os seus filhos até o desmamar. Elas sabiam que nunca mais os veriam. Elas iam a um especialista em tatuagem, que era feito à base de um ferro quente. E na ponta daquele ferrão, com uma haste que se chamava tenaz, tinha o nome do garoto. O nome era forjado numa peça de metal fundido, no meio das brasas. O especialista pegava com a tenaz aquele metal de material fundido, olhava para aquela mãe e dizia-lhe: você está pronta? Estou. Lhe dava uma madeira coberta com couro de cabra, ela mordia para aguentar, suportar a dor. E ali vinha a incisão daquela tenaz com a ponta em brasa até... E ficava impresso na palma da mão da mãe o nome dos filhos. Era a única lembrança que ela teria deles após o desmamamento. Difícil para elas ter essa ideia. Vamos se reportar para os nossos dias. Se essa proposta fosse lançada para todos nós aqui, após o garoto ou a garota ser desmamada, a garotada ia ser levada para outros serviços e ficariam à mercê, aquém dos nossos cuidados. Mas isso não acontece graças aos direitos humanos. Mas lá não tinha essa ideia de direitos humanos. E a única lembrança era a marca incisiva na mão daquela mãe. Parece que nós estávamos vendo, 10 anos se passaram, as mães lavando roupa, estendendo nos varais, cuidando das cabras, cuidando da lavoura, e de vez em quando, com um golpe de vista, olhava para o nome do filho. Como é que ele está? Será que estão cuidando bem dele? É o sentimento de pai, sentimento de mãe. A nação de Israel estava agora sob o império da Síria. Como era difícil, mães, pais, velhos e velhas, jovens, todos eles sendo dizimados na questão de fé. Foi quando o profeta Isaías, ele olhou para a nação e disse: vocês estão de cabisbaixa, desanimados, desiludidos,
destituídos do vosso território geográfico, sem esperança, sem uma voz de palavra profética, mas tem uma novidade para vocês. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Ajuntai-vos e ouvi o que eu declaro para vocês. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E todas aquelas mulheres, muitas das vezes, diziam, segundo a história, será que Deus ainda lembra de nós? Quando nós estamos sendo colocados contra a parede, a força da pressão e depressão, obviamente o nosso cérebro começa a formar, mentalizar, idealizar, formar ideias como essa. Sentimento de rejeição, de abandono, autocomiseração. Deus não olha para mim, não lembra-se de mim, não tem nada a ver comigo, não faço parte de nenhuma descendência, de nenhum antepassado de dignidade. Deus não está muito aquém comigo. Mas agora Isaías dizia, vocês esqueceram dos vossos filhos? E elas eram obrigadas, forçadas a olhar para a palma da mão e dizer, não, assim como vocês gravaram o nome dos vossos filhos na palma da vossa mão, assim vocês estão gravados na palma da mão do vosso Deus. Ele não esqueceu de vocês. É tempo de mudança, é tempo de renovação. Foi quando o profeta Isaías, ele fez uso de um ser animado, irracional, como símbolo da nobreza, da invencibilidade, a rainha dos ares. O profeta Isaías diz, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, e subirão como asas, como de águias. É a proposta de Deus para vocês, nação de Judá e nação de Benjamim, reportando para os nossos dias. Há uma proposta de Deus, e assim como o profeta, ele fez uso deste ser irracional, e através dele para nos dar lições e mais lições. A águia, como outros seres animados na Bíblia, elas servem para nos dar uma lição de simbolismo. No livro de Gênesis, por exemplo, 49, versículo 9, o patriarca Jacó, ele usa uma linguagem simbólica para impetrar a bênção patriarcal para os seus filhos. E dentro dessa colocação, desse contexto de bênção, o patriarca Jacó, ele faz uso de animais em um tom simbólico para significar favoritismo, nobreza, realeza, bênçãos. 49:9, Jacó disse, Judá, tu és um leãozinho, da presa subsiste, significa majestade. Ele chamou um outro filho, 49:14, disse, Isacar, tu és um jumento forte. Deus está usando um termo pejorativo, chamando alguém de um ser quadrúpede, jumento não. Jacó simplesmente estava fazendo uso de uma linguagem animalesca para tentar trazer uma simbologia de quê? De força. Ele estava dizendo, Isacar, tu serás, e a tua tribo será uma tribo de força, uma tribo de resistência. 49:21, Naftali, ele faz uso de uma linguagem animalesca, tu és uma gazela solta. Ele estava dizendo que ele seria perspicaz, rápida em seus projetos. 49:27, Benjamim, o filho da minha mão direita, tu és um lobo que despedaça, significa invencibilidade. E agora o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, ele diz, Israel, Judá e Benjamim, vocês são águias. Vocês é o símbolo da nobreza. Ainda que alguém e vocês digam que acabou, mas a última sentença quem dá é Deus. O ponto final na sua história quem põe é Deus. Ainda há muitas vírgulas, exclamações, interrogações, reticência, 2 pontos, aspas,
tem muita história para ser escrita, descrita ao teu respeito, na tua casa, na tua família, mas é preciso termos a consciência de que é preciso renovar para melhor. O que aprendemos com elas? Ela é um ser, chamada de a rainha do espaço, é símbolo de imponência. Roma tinha como brasão oficial o símbolo de uma águia. A maior nação do planeta Terra hoje, no século 21, como no século 20, ainda ostenta, trepidando nas suas hastes imperiais, o símbolo da águia americana. O próprio Deus, em um Deuteronômio, disse assim: como a águia leva os pintainhos sobre as suas asas, assim eu vos tirei debaixo das garras egípcias. Isaías reporta essa ideia e diz: vocês devem se valorizar, vocês são águias, e águias são nobres. É bem verdade que ela nos inspira e nos dá várias lições. A primeira lição que eu e você absorve, subtrai desta ave de rapina é a possibilidade dela dar voos altaneiros, voos altos, precisos e rápidos. É bem verdade que as águias, elas tanto habitam, de acordo com a espécie, em ambientes de 10, 15, 20, 30 metros, como existem aquelas que vivem nos altos dos penhascos. Existe uma necessidade para cada situação geográfica, mas ela é forte nessa atitude de dar voos altos. Os voos altos para ela existe uma necessidade. Primeiro, quando ela está no período de acasalamento e pós isso vai formar sua prole, ela dá um voo alto para fazer um mapeamento do local e ver a possibilidade de segurança para o acasalamento e a sua futura prole. Isso significa cuidado, isso significa estar preocupado com aquilo que está na sua visão. Quando a águia, ela dá um voo altaneiro, ela visibiliza com mais alcance, justamente também as suas presas. Voo alto significa mudança de visão. Muitas das vezes nós ficamos perdidos dentro do nosso ciclo vicioso e o contexto de vida. Passa 1 ano, 2, 3, pessoas que teve uma capacidade inferior do que a nossa e superou em alguns aspectos. Por quê? Simplesmente ele redescobriu que para possuir, ter, fazer, conseguir conquistar certas coisas, é preciso ampliar a projeção, a maneira que a gente enxerga as coisas que estão à nossa volta. Diga amém comigo. É preciso mudança de visão, e para termos uma melhor visão, foi preciso dar voos altaneiros, voos altos. É preciso eu ampliar aquilo que eu enxergo. Ela também dá voos altos quando ela percebe a vilã tempestade. Algumas aves procuram ninhos baixos. Ela, de acordo com a sua região, ela passa as espessas nuvens carregadas de cargas elétricas e água. E em cima das nuvens, o que acontece com elas? Elas planam em cima das correntes de oxigênio e movimento, que é o ar. Isto lhe gera o quê? Refrigério, alívio, renovação e descanso. É como ela estivesse levitando acima das tempestades. Voar alto no contexto espiritual significa viver mais tempo com Deus, seja através da leitura, através do louvor, através da oração. Há momentos em que você vai ser levado a essa situação de voar alto para com Deus. E quando você tira alguns minutos e horas a sós com Deus, algumas pessoas levam até dias, o que vai acontecer? Ele saiu da plataforma humana, ele transcendeu. A sua vida será tão suscetível e flexível ao comando, à voz, às ideias que Deus vai lhe projetar, devido ao seu grau
elevadíssimo de quê? De comunhão com Deus. Eu aprendo com as águias, quanto mais alto, ela vai pegar os ventos tranquilos que vai lhe gerar repouso, descanso, porque ela está acima das tempestades. Nós somos semelhantes. Existem muitas pessoas que em meio às tempestades sucumbem-se, se autodestroem, dão cabo à vida, se desesperam, batem em portas erradas, buscam outros deuses subterfúgio, mas nós não temos medo das tempestades. Elas simplesmente são o campo operacional para que os milagres aconteçam na nossa vida. Pode vir tempestade do norte, do sul, do leste, do oeste, de cima, de baixo, mas qual é a nossa saída? Saída é esta, é subir. E quando é que nós subimos? É quando nós entendemos que é hora de buscar a Deus, é hora de buscar a sua direção, no seu quarto, no seu escritório, na sua empresa, na sua igreja. Quanto mais tempo com Deus, você vai subir, vai transcender. E o que vai acontecer? Simplesmente, você vai perceber que os ventos do Espírito vai te proporcionar tranquilidade, refrigério, alegria, graça, renovação, e você vai voar com muito mais velocidade. Se não subirmos, vamos permanecer simplesmente como algumas aves que não são de rapina, ciscando por ali, rodeando por ali. Não. Deus tem planos de maiores excelência com você. Suba no jejum, suba na oração, suba na praticidade, suba na assiduidade à casa de Deus, suba na comunhão, suba na leitura, suba na santidade, e você vai perceber que o teu patamar de vida está tão elevado que você não vai ter muita dificuldade de perceber quando é Deus que está falando com você. Eu preciso subir, eu preciso estar em posições mais altas para com Deus. Eu aprendo isso com as águias, e ela é interessante que ela nos dá uma outra lição magnífica. Vocês sabem, nós descobrimos que a visão da águia, ela é algo invejável. Eu queria ter uma visão da águia. Por que Deus não me deu a capacidade de enxergar como elas? Não sei. Mas pelo menos ela não teve a capacidade de racionalizar como eu e você racionaliza. Então cada um fica na sua área. Ela voa diferenciado, eu não vou, eu estou aqui, eu sou terreno terrestre, mas ok, mas eu tenho outras atribuições que ela não tem. Mas o interessante, queridos, que Deus lhe deu a capacidade de enxergar muito mais além do que eu e você. Olhe, escute uma coisa que eu quero dizer para você. O reino que está à nossa volta estão recheados da magnitude e do cuidado de Deus. Mas para que tudo isso? Não tenho resposta. É Deus que quis fazer assim, então está feito, ponto final. Quando eu olho para a sua natureza, a sua criação, eu só tenho o quê? Glorificar o nome do Senhor. Salmista Davi disse no Salmo 119, eu olho para os céus e vejo a glória de Deus. Eu olho para a terra e vejo a glória de Deus. Olhando agora nitidamente para a visão multifocal das águias. E o que é que isso tem a ver comigo, pastor? Tem tudo a ver com você. Observe bem. Por milímetro quadrado do olho da águia existe apenas 1 bilhão de células fotossensíveis. São as células capazes de trazer luz e lhe dá a probabilidade de enxergar numa perspectiva em Full HD. É demais. O ser humano, por milímetro quadrado, só tem 180 mil. Elas têm 1 bilhão de fotos sensíveis. Isso significa que ela enxerga mais amplo do que eu, com mais qualidade do que eu, e ela tem 3 fóveas nas suas retinas. 3 fóveas significa probabilidade de enxergar numa projeção de 360 graus. Eu preciso olhar na minha retaguarda, fazer um ângulo de 180 graus,
para me enxergar a minha retaguarda. Ela não. Devido os seus olhos estarem afastados do centro da sua cabeça, 30 graus para a esquerda e 30 para a direita, com os olhos na lateral. Também não ficaria tão charmoso se eu e você tivesse os olhos na lateral, não é? Ficaria uma coisa de outro mundo, mutante, uma coisa esquisito, feio, um extraterrestre. Mas elas não. Deus faz tudo com perfeição. 30 graus para a esquerda, 30 para a direita, lhe dá a possibilidade dela ter uma visão multifocal. Ela enxerga ao mesmo tempo para frente, ela enxerga em cima, ela enxerga embaixo, ela enxerga para trás. E o que eu aprendo com isso? Muita coisa. Isso significa que o povo de Deus também deve ter uma visão multifocal. Primeiro, eu devo entender que sou ser humano e devo me inteirar, me atualizar sobre tudo que passa aqui na terra. Sim ou não? Senão eu vou ficar ultrapassado. Eu não sou anjo, eu sou um ser social. Eu preciso ter uma visão focada nas coisas da terra. O que é bom para mim, para o meu próximo, é isso que eu vou fazer. Ao mesmo tempo, eu não posso também cultivar excessivamente os cuidados na coisa da terra, a visão focal na terra, e esquecer das coisas do céu. Eu devo simultaneamente me preocupar com as coisas do céu, semelhante à águia. Ao mesmo tempo que ela olha para frente, ela olha para o céu. Paulo, o grande apóstolo, disse: deveis estar preocupado também em buscar as coisas de cima, as coisas de Deus. O próprio Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. É uma visão focal para as coisas de Deus. Tem pessoas tão inteligentes e intelectuais no ramo, no ser, no segmento, no sentido terreno, focal na terra, mas são miseráveis, pobres, mendigos espirituais, não entende nada de Deus. Ele conhece todos os artistas da Rede Globo e de outras grandes televisões, ele sabe o nome de cada jogador, tanto os reserva como os titulares do seu clube favorito, mas ele não sabe sequer o nome de 3 discípulos de cor. Não sabe nada de Deus. Eu preciso entender que eu tenho que ter uma visão focada nas coisas da terra e simultaneamente ter uma visão focada nas coisas de Deus, nas coisas do céu, nas coisas do reino. Isso vai gerar uma grande bênção para a minha vida. E eu devo também, em terceiro lugar, como a águia, ter uma visão multifocal, 3 fóvea, olhar para as coisas que estão abaixo da minha possibilidade de sobrevivência. Assistencialismo social, o pastor acabou de falar sobre isso. Simultaneamente olho para os meus interesses, para Deus e para aqueles que estão à minha volta. Eu preciso aprender muito com isso. Eu não preciso ficar inteirado, enterrado, habitolado, passando todo o meu tempo numa única projeção. Eu devo ter uma visão eclética de tudo aquilo que está à minha volta. Uma outra coisa interessante, as fóveas da águia é a única no mundo que consegue olhar para o sol ultravioleta e não sente sensibilidade nenhuma. Eu não consigo passar 2 segundos com os olhos abertos, fitados no sol. As águias passam horas a fios fitadas com os olhos no sol e não dá nenhuma alteração nem irritabilidade nas suas fóveas. Significa que eu também devo enxergar coisas que ninguém conseguiu enxergar. E eu quero profetizar de Deus para você. Deus vai te fazer enxergar projetos, ideias tão sucessivas, das quais você vai dizer: eu não entendia, estava debaixo do meu nariz, eu não enxerguei. Não é quando nós queremos, é quando Deus quer. Deus vai te dar uma ideia, uma projeção, uma coisa tão magnífica que vai trazer sucesso e sustento para a tua história, para a tua casa, para a tua igreja, para o teu ministério. Creia que Deus vai te dar esta visão. E em último lugar, a águia, ela tem uma sensibilidade de renovação. Repita comigo: sensibilidade de renovação. Ao completar 30 anos, 35 anos, ela vai fazer 2 escolhas. Ou vai se confinar para entrar num processo dolorido de renovação, ou ela vai morrer. Porque aos 35 anos, dependendo da espécie, as suas penas não são as mesmas, estarão rotas, espessas, gastas, ratadas, destruídas, as suas unhas caracoladas, não consegue pegar as suas presas,
o seu bico cruzando na diagonal, não consegue digerir o seu alimento. O que é que ela vai fazer? Ela vai morrer, a não ser que ela escolha, primeiro, encerrar a temporada de caça. Ela tem condições de fazer isso porque ela tem muito reserva. Por isso que é importante a gente juntar as coisas de Deus para o tempo do deserto e da solidão na nossa vida. Você não vai morrer no processo de renovação. Você não vai morrer. Você tem reserva, tem raiz, tem história. Segundo lugar, ela busca um local de confinação. E ali começa o processo de renovação que dura 150 dias. Primeiro, encerra a temporada. Segundo, lugar de confinação. Terceiro, já depois de encerrar a sua agenda, ela percebe que é hora de parar. Ela percebe que é hora de mudar. Ela percebe que é hora de renovar. Se um ser irracional tem essa sensibilidade aguda de que é preciso fazer novas performances, imaginemos nós. Existem muitas coisas que não funcionam mais. O magnetismo não é o mesmo. Não dá. É a mesma coisa de querer ir à capital de charrete, de bike. Isso funciona quando é um ciclista. Mas você que é uma pessoa de negócio não vai fazer isso nunca. Ela percebeu isso. E em terceiro lugar, ela agora já confinada em um penhasco, ela vai bater tenazmente com o bico na rocha, até rachá-lo literalmente. Ela vai bater tenazmente, bater, até o bico sangrar. Isso dói. Faça um teste de tentar arrancar a unha quando ela passar 2 centímetros na ponta do alicate. Puxa, é a mesma dor. É como se fosse um dente que estivéssemos arrancando sem anestesia. Quando ela faz isso, ela está dando lugar para um bico novo que está vindo. Quebrar o bico, no nosso sistema, significa mudar o nosso vocabulário. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quebrar o bico significa mudar a nossa linguística. Da mesma fonte não pode sair águas doces e águas salgadas. Da mesma boca que procede de bênção não pode sair palavra de projeção de maldição. Da mesma boca que enaltece e que glorifica a Deus, não pode estar recheada de pornofonias, de palavras chulas, viciosas, recheada de mundanismo. Quebrar o bico significa uma metamorfose na minha linguagem, na minha oratória, na minha expressão vocálica. Tanto é que aqueles que me ouvem digam: eu quero estar sempre com ela e com ele, porque eu me sinto bem. Ele e ela tem palavra de vida para nos dar. Ele e ela sabe nos aconselhar, tem uma projeção, um norte, um sul para direcionar-nos. Quebrar o bico é doloroso, mas temos que fazer essa performance. Em quarto lugar, quebrar as unhas. Ela sobe a 2, 3 metros e fica pulando sobre o peso do corpo até arrancar aquelas unhas. Queridos, quebrar as unhas significa mudar as habilidades de conquista, renovar um novo conceito. Elas ficaram detidas agora a caçarem ratinhos, camundongos e mosca. A águia não nasceu para caçar camundongos, ratinhos e moscas. As suas presas são maiores, porém a sua arma de conquista precisa de renovar. Eu preciso mudar, fazer um outro curso, melhorar ministerialmente. As minhas estratégias já foram, passou, serviu para o passado. É isso que Deus está propondo para nós. Será que ninguém melhor do que você pode te dar um diagnóstico de mudança? Eu preciso mudar esta estratégia. Para 2009, novas coisas Deus está me dando. Eu vou totalmente mudar a minha projeção. Aí depois de unhas novas, depois de unhas quebradas, de bico quebrado, nasce os novos bicos e as unhas bonitas. E ela agora
começa em quinto lugar e último, a arrancar todas as penas velhas, as penas que lembraram os voos altos, o cenário, o estrelismo, a mídia, o sucesso. Arranca, não serve mais. Arrancar uma velha roupagem significa, vai doer muito, porque existem mudanças que sangram, que doem. Todas as mudanças levam a lágrimas, a gemidos, e elas arrancam uma por uma. E o que acontece? É se livrar dos costumes, dos hábitos velhos, estilo de vida comprometedores. Eu nasci assim, vou morrer assim. Meu pai me passou esse legado cultural, é assim que eu vou viver. Mas diante do Evangelho, todo tipo de legado cultural tem que passar pelo crivo da palavra de Deus, senão não serve. Deus nos deu um legado de cultura celestial, e eu tenho que passar por ele. É mudança dos meus velhos hábitos. Depois disso, 150 dias se passaram. Alguém disse, ela vai morrer. Não vai. Quem resolve mudar, não morre. Quem resolve mudar, está pronto para subir no alto do penhasco e dar o voo da conquista mais uma vez. E as outras aves, quem sabe, dirão, os outros animais dirão, pensei que morreu no ermo da caverna, não bebeu, não se alimentou, ninguém foi visitá-lo, nem vê-lo, mas tinha reserva, tinha interesse, tinha projeção, tinha visão. E outra coisa, era instinto dela, saber que precisa mudar. E logo depois que vamos às conquistas, a visão melhorou, as asas mudaram, as alturas me esperam, as presas estão às espreita, e uma nova série de 35 anos espera por ela. E eu quero dizer uma coisa para você, para mim, para todos nós somos essas pessoas inteligentes, espirituais, e que resolvemos mudar. E a quem está disposto a mudanças, Deus tem uma proposta: você subirá alto como as águias e vai continuar fazendo grandes conquistas para a glória de Deus o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo. Não desista ainda, porque Deus não desistiu de você. Se tem muita gente aí dizendo que você, na sua cadeia alimentar de conquista, foi reduzida, Deus tem coisas maiores para você. Você crê nisso? Você crê nisso? Será que você pode olhar para a pessoa mais bonita, especial, que está ao seu lado, e num tom profético, de fé, dizer assim para ele: Deus tem conquistas maiores para você. Deus tem conquistas